Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando a segunda edição do nosso Giro de Notícias dessa quarta-feira, dia que tem Vasco em campo. O Vasco enfrenta o Santos na Vila Belmiro mais tarde. Óbvio, vamos falar sobre esse jogo aqui, mas o assunto principal do vídeo é uma notícia fresquinha que acabou de sair, que é sobre o volante Souza. Volante Souza revelado pelo Vasco e que sempre diz que quer voltar para o clube de São Januário, para o clube que o revelou. Ele sempre diz que quer fazer a sua história no Vasco da Gama. O Souza vai ficar livre no mercado. Vocês vão entender depois da vinheta, que a gente vai conversar sobre todos esses assuntos. Então, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, saudações vascaínas. Deixa o like aí rapidinho, é importante você deixar o like para o vídeo ser indicado para mais vascaínos. E se inscreva aqui no canal, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva, a sua inscrição é muito importante, ajuda o canal a ficar cada vez maior e ter mais força aqui na internet. Vamos começar direto com a notícia do Souza, né? Sem enrolação. Volante Souza, 31 anos, revelado pelo Vasco, campeão da Série B de 2009 pelo Vasco da Gama. Acabou não tendo, assim, vamos dizer, muitas oportunidades de se tornar um ídolo do Vasco da Gama, né? Mas o grande sonho dele, inclusive eu já entrevistei o Souza, tenho entrevista com ele aqui no canal, enfim, encontrei com ele em São Januário uma vez. Ele direto vai em jogos do Vasco, enfim, posta sobre o Vasco nas redes sociais, sempre demonstra um carinho muito grande pelo Vasco da Gama e nunca escondeu a sua vontade de voltar ao Vasco. E não só voltar, né, como trazer Felipe Coutinho, trazer Teixeira com ele, trazer a galera que foi revelada pelo Vasco para jogar junto com ele. Mas ele sempre foi aquele cara que disse que tem o sonho de retornar a São Januário. Então, meu amigo, será que chegou a hora? Porque o Souza vai ficar livre de contrato. Notícia fresquinha aqui, lá do UOL, a fonte é o Danilo Lavieri. Ele publicou que o volante Souza entrou com um pedido de rescisão de contrato no seu clube, o Al-Ahly da Arábia Saudita. Souza alegou recorrentes atrasos de salários e o jogador deve ter o seu vínculo aí quebrado nos próximos dias e estará livre para assinar com qualquer clube do Brasil ou do futebol europeu, ou até da Arábia Saudita, né? Segundo ainda a matéria, o empresário do atleta diz que algumas equipes já demonstraram interesse no jogador quando souberam da situação deles. No momento, existem sondagens de equipes da Turquia, dos Emirados Árabes, do Catar e da Grécia. Então já tem clube de olho, né? Já tem gente aí querendo levar o Souza, é óbvio, né? Um jogador de um altíssimo nível. Evidente que vai ter ainda mercado, mas o Vasco tem que entrar nessa disputa. Continuando aqui a matéria, segundo o jornalista, a situação do Souza será definida aí nos próximos dias e os representantes do jogador também vão abrir conversas com clubes brasileiros, porque ele vai estar sem clube, então o jogador sem clube, a janela ainda está aberta, ele vai poder assinar com qualquer clube brasileiro. Então, por que isso é uma notícia que movimenta o noticiário vascaíno? Exatamente porque eu disse lá atrás, o Souza sempre manifestou o seu desejo de voltar a São Januário. E agora, livre de contrato, é o momento. O Vasco tem que entrar nessa disputa aí e ir atrás do Souza. Afinal de contas, meu amigo, vamos dizer assim, o substituto, entre aspas, ideal de Fred Guarim. A gente perdeu o Guarim, o Souza ali na mesma posição. O Vasco está carente dessa posição, precisa de um jogador, precisa também de uma referência, vamos dizer assim, nesse meio campo. E o Souza é esse cara, é a contratação ideal que mudaria de nível o time do Vasco com toda certeza. Além de tudo, né, muito se falou sobre a diretoria do Vasco trazer um reforço de peso, trazer um nome de impacto, enfim, como fez nos últimos anos, né? Em 2018 trouxe Castanho Max, no ano passado trouxe o próprio Guarim, agora tem a oportunidade de trazer um nome, enfim, de impacto mesmo, que é o volante Souza, e enfim, que é querido por todos os vascaínos, né? Eu gosto muito do Souza, principalmente da identificação que ele tem, ó, com a Cruz de Malta, o respeito, o carinho que ele tem com o nosso clube. Então é o momento ideal para ir atrás do jogador. Como eu disse, no momento, a notícia, enfim, a informação mesmo é que o Souza vai rescindir o seu contrato com o clube da Arábia Saudita, entrou lá na justiça pedindo a rescisão e vai ficar livre para voltar ao Brasil ou assinar com qualquer outro clube. Ele tem mercado, outros clubes querem um jogador, mas é aquilo, né? O Souza falou tanto da sua vontade, do seu desejo de retornar a São Januário,
que não tem como o Vasco não entrar nessa disputa aí e não ficar esperançoso. Eu acho que o Vasco tem sim que ir atrás do Souza, oferecer um projeto, oferecer aí, mostrar para ele, né, que o clube está começando a se estruturar, voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído, e que ele pode ser esse cara, né, ele pode ser o rosto da reconstrução do Vasco da Gama, e eu tenho certeza que ele vai se encantar por um projeto assim. Vamos aguardar, mas o Souza também, que tanto disse da sua vontade de voltar a São Januário, tem aí que dar essa forcinha, vamos dizer assim, né? Olhar para o Vasco com mais carinho, porque o momento é agora. Tem 31 anos, já tem aí a sua vida financeira bem estabilizada, então é hora de voltar, tem muito futebol ainda para contribuir. É a hora de voltar agora, né? Quando tiver com 38, 39, aí realmente complica. Então, Souza, estamos esperando, né? Estamos esperando, e fica aqui o recado também para a diretoria do Vasco olhar com carinho essa situação. Tenho certeza que o Mazuco aí, o Zé Luiz Moreira já devem estar cientes dessa situação, para o Vasco entrar sem fazer nenhuma loucura e tentar repatriar o volante Souza, que vai ficar em breve livre de contrato e livre para assinar com qualquer clube. E aí, será que agora o Souza volta? Deixa aí a sua opinião. Pô, o Souza já disse várias vezes que quer jogar em São Januário, né? Já dá pra gente sonhar com a volta do Souza? E é importante deixar claro aqui, ó, vamos deixar claro, não existe até o momento nenhuma proposta oficial do Vasco. A notícia da rescisão do Souza saiu aqui tem 15 minutos, enfim, é uma notícia fresquinha. Acabou de sair, o Vasco deve estar sendo pego de surpresa com essa notícia, como a gente também foi pego de surpresa. Então, o que a gente espera é que o Vasco vá atrás, que o Vasco pelo menos tente repatriar o Souza, que seria o famoso jogador de parar aeroporto, né, que a gente tanto falou aí nas últimas semanas, de um presente de aniversário para parar o aeroporto. O Souza seria esse jogador de parar aeroporto, ó, máscara na cara, álcool em gel na mão e parar aeroporto para receber Souza. Vamos lá, né? Souza rescindindo o contrato, é a hora do Vasco entrar em ação e tentar trazer o jogador. Deixa aí a sua opinião e vamos lá, né? Vai no Instagram do Souza lá, comenta Vasco, aquele esqueminha que todo mundo já conhece, não custa nada, né? Enfim, vamos aí amolecer também ainda mais o coração do Souza. Bom, mudando o assunto agora, daqui a pouco tem Vasco, né? O Vasco enfrenta o Santos, visita o Santos na Vila Belmiro, uma partida muito difícil hoje para o Vasco, muito desfalcado. O jogo será transmitido aí pela Rede Globo para os seguintes estados: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima, Amapá e região de Santos, e também algumas cidades de Minas Gerais como Juiz de Fora, Uberlândia, Ituiutaba e Uberaba. Luiz Roberto narra na Rede Globo com comentários aí de Roger Flores e Júnior. No Premier, a narração é de Gustavo Villani e comentários de Carlos Eduardo Lino. Como a gente disse aqui, o Vasco, depois de começar o Brasileiro de uma forma empolgante, tem agora talvez seu momento mais difícil, né? O Vasco tem nada mais, nada menos que 8 desfalques para enfrentar a equipe do Santos na Vila Belmiro. 4 deles são titulares absolutos, né? Ricardo Graça, Leandro Castan, Vinícius e Thales Magno. Completa a lista de desfalques: Cláudio Vinck, que está recuperando de uma lesão na coxa, o Werley Breno e Bruno Gomes com Covid-19. Então, o Vasco hoje vai completamente aí desfacelado enfrentar o Santos, e enfim, deve ter aí algumas novidades, como a dupla de zaga, né, Miranda e Ulisses, que chegou a jogar alguns jogos com o Abel Braga, quando o Abel poupava, tinha aquela mania de poupar o time, então Miranda e Ulisses chegaram a jogar juntos em algumas partidas, e na frente Igor Catatal tem grande chance aí de ser escalado hoje como titular nessa equipe do Vasco da Gama. A provável escalação do Vasco deve ser a seguinte, vamos lá: Fernando Miguel no gol, Iago Pikachu na direita, Miranda e Ulisses na zaga, Henrique na esquerda, no meio Juninho, Andrei e Felipe Bastos, e na frente Benítez, Igor Catatal e Germancano, técnico Ramon Menezes. E agora aqui vamos para o nosso palpite, né, o tradicional palpite aqui no canal. Eu nunca aposto contra o Vasco, então vamos aqui no 1 a 0 pra gente. 1 a 0 Vasco, gol de Igor Catatal. Hoje tem gol do Catatal, Catatal. É isso, a gente tem que sonhar. 1 a 0 Vasco, gol do Catatal, e vamos que vamos, que a gente consiga aí pontuar na Vila Belmiro. Deixa aí o seu palpite nos comentários também, seu palpite é muito importante. Eu vou ficando por aqui, deixa aí o seu like no vídeo também, que ajuda bastante. Se inscreva aqui no canal e deixe seu feedback aí sobre tudo, né? Sobre Souza, sobre o jogo de logo mais, a sua opinião é sempre muito importante. Tamo junto, saudações vascaínas. Isso aqui é Vasco
Tô indo nessa, até a próxima.